salve amantes do sobrenatural, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula e hoje estamos aqui para o primeiro vídeo do nosso Almanaque Sobrenatural. Trazer para vocês locais assombrados, algumas curiosidades, algumas comprovações de algumas lendas, enfim, vai ter bastante coisa bacana. Já se inscreve no canal, já deixe seu like e vamos então ao primeiro episódio do nosso Almanaque, que hoje é sobre o cemitério Highgate, na Inglaterra. Vamos lá! Na cidade de Londres, capital da Inglaterra, está localizado o cemitério de Highgate. Ele foi cuidadosamente projetado e foi fundado em 1839. A atitude vitoriana com relação à morte e o aspecto do cemitério levaram à criação de vários túmulos de estilo gótico. Highgate tornou-se rapidamente um local da moda para enterros e muito visitado. A coisa começa a ficar realmente estranha em 1867, com o relato de uma senhora. Essa senhora ia sempre ao cemitério para visitar um certo túmulo e relatava que sempre via a figura espectral de um homem com cartola. Ele era muito alto. Essa mulher comentou que se assustava muito todas as vezes que ia ao cemitério e começou a relatar o que via para alguns amigos, alguns conhecidos. Começou a levá-los lá também. Após isso, os relatos começaram a se acumular. Tinham pessoas também que diziam, e costumam dizer até hoje, que vem uma mulher por cima dos túmulos. Ela usa trajes de freira e fica como se sobrevoando por cima dos túmulos, vagando por todo o cemitério. Tudo isso deixava as pessoas muito assustadas e a fama assombrada de Highgate se espalhava rapidamente. O antigo caseiro, que morava numa casa que ficava dentro do cemitério, contou que realmente por lá existiam muitos fantasmas. Comentou também que muitas das pessoas que eram enterradas por lá tinham sofrido mortes violentas. E outro detalhe que ele também contou é que no Highgate era permitido o enterro de pessoas que haviam tirado a própria vida, coisa que não era comum em outros cemitérios da Inglaterra. Outro relato foi de um rapaz que era novo no local. A extensão do cemitério Highgate é muito grande e as pessoas tinham o costume de cortar caminho por dentro do cemitério. Certa noite esse rapaz decidiu fazer isso. Entrou no cemitério para cortar caminho, mas se perdeu, não estava achando a saída. Ele não ficou com medo, pois não era uma pessoa crédula, não acreditava nessas coisas de assombração, coisas sobrenaturais. Mas, em certo momento, quando ele olhou para trás, ele viu algo que não gostaria de ter visto. A assombração que ele viu era gigantesca. Era uma figura de um homem com mais de 2 metros de altura. Era uma sombra totalmente escura e tinha um rosto muito pálido. O rapaz, logicamente, ficou apavorado e paralisou de medo enquanto aquela coisa se aproximava dele. Mas então ele tomou coragem, num surto de coragem ele conseguiu sair correndo e por fim encontrou a saída do cemitério. Outro relato foi de um casal que disseram que enquanto andavam pelo cemitério puderam ver diversos corpos saindo de seus respectivos túmulos. E relatos desse tipo foram se acumulando no passar dos anos, o que trazia cada vez mais fama para o cemitério de Highgate. Muitos avistamentos de túmulos abertos sem que ninguém tivesse o feito, ou seja, abriam misteriosamente, começaram a também ser relatados. Em 1969, um homem chamado David Farran, que tinha uma sociedade psíquica e fazia investigações, após ouvir tantos relatos sobre Highgate, decidiu ele mesmo ir até lá investigar. Em uma das visitas ao cemitério, enquanto fazia a ronda, ele disse ter avistado aquela mesma assombração, aquela que o rapaz que se perdeu tinha visto, aquela sombra de mais de 2 metros de altura e que a mesma ficou perseguindo ele pelo cemitério. Ele conta que sofreu um ataque psíquico daquela coisa que começou a sugar a energia dele, deixando ele totalmente paralisado no local. Concluiu que aquela sombra era um vampiro, mas porém um vampiro psíquico. E assim começaram a dizer que aquela coisa poderia ser o grande vampiro Rei da Valáquia,
que era um vampiro medieval, um ocultista que já havia morrido há muitos anos, cujo seu corpo foi levado para Highgate pelos seus seguidores. Estes seguidores ocultistas supostamente teriam feito o ritual e revivido esse ser das trevas. David Farran acreditava sim que aquele ser era um vampiro. Então ele e o seu grupo passaram a fazer vários rituais de magia dentro de um dos mausoléus do cemitério. David Farran também começou a andar à noite pelo cemitério carregando uma cruz e uma estaca para caçar o vampiro. Isso tudo chegou ao conhecimento de Sean Manchester, um bispo da Igreja Católica que caçava vampiros e dizia já ter dado cabo de mais de 30 dessas criaturas das trevas. A Igreja fala há séculos dos vampiros. São entidades demoníacas que roubam a energia vital dos seres vivos, provocando destruição e morte. Eu dei uma entrevista a um jornal pedindo que as pessoas que soubessem de qualquer caso fizessem contato comigo. E aí, a irmã de uma jovem chamada Lúcia, que tinha cerca de 20 anos, me procurou pedindo ajuda. Foi assim que eu conheci uma vítima daquela presença demoníaca em Highgate. Sean dizia que teve um sonho e que nesse sonho foi mostrado a ele a forma correta de matar vampiros, que deveria fincar uma estaca no seu peito e após isso deveria decapitar a criatura. Como caçador de vampiros experiente que era, Sean também foi ao local e deu início à sua caçada. Disse ele ter encontrado este ser numa propriedade próxima ao cemitério e disse ter dado cabo da criatura. Algum tempo depois, corpos de animais sem sangue começaram a ser novamente encontrados no cemitério. Sean começou uma nova investigação e disse que encontrou um segundo vampiro e que também acabou com ele. Um outro acontecimento bizarro foi relatado por 3 crianças que estavam andando pelo cemitério e encontraram um corpo de uma mulher decapitada. O mais estranho é que essa mesma mulher já havia sido enterrada nesse cemitério 50 anos antes. Essa má fama do local rendeu, além de muitas matérias jornalísticas, um filme chamado O Vampiro de Highgate, estreado em 1970. Também inspirado em Highgate, o jogo Drácula 2 recriou todo o cemitério no mapa da sua trama. Até hoje, o cemitério de Highgate recebe muitos visitantes e continua tendo relatos de avistamentos de fantasmas e seres das trevas. E você, amante do sobrenatural, assim como eu, também adoraria conhecer esse local maravilhoso cheio de mistérios? Então é isso, meus queridos, o nosso primeiro vídeo do Almanaque Sobrenatural foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei saber sobre o cemitério de Highgate, toda essa atmosfera misteriosa, as fotos que eu fui colocando aqui para vocês podem ver também que é um cemitério belíssimo e deve ter uma energia assim pesada, mas fabulosa também. E é isso então, meus queridos, deixa seu like, se inscrevam aqui no canal e eu aguardo vocês então no próximo vídeo do Almanaque ou no próximo relato. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!